Boa noite, gente. Meu nome é Sofia, sou residente do primeiro ano de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Otaviano Neves. E hoje, na nossa reunião semanal de aulas, a gente convidou a doutora Ângela Labanca. Doutora Ângela é médica ginecologista, especialista em patologia do trato genital inferior e colposcopia pela UFMG. Aí hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a NIC. Doutora Ângela, muito obrigada por participar desse convite com a gente e por essa aula de hoje, pela disponibilidade. É um prazer estar aqui, viu? Fazendo essa apresentação para vocês, residentes da Maternidade Otaviano Neves. Então, o nosso tema de estudo de hoje é neoplasia interepitelial cervical, e esse caso clínico, ele foi um caso clínico construído para trabalhar com os médicos residentes na especialidade de ginecologia e obstetrícia, conceitos teóricos da literatura médica. E nós vamos começar imaginando que essa paciente veio lá do norte, do Amazonas. Ela veio para onde você está trabalhando, você recebeu essa paciente, com resultado de exame citopatológico do colo do útero, com lesão interepitelial escamosa de baixo grau, e foi coletada há 3 meses. E ela lá, na cidade dela, ela recebeu encaminhamento para ir para um outro serviço. Só que nessa mudança para cá, para onde você está morando, que vai atender essa paciente, ela perdeu o relatório de encaminhamento, então ela veio sem esse relatório. Então, você conversando com a paciente, fazendo a anamnese, ela relatou ser o primeiro exame citopatológico do colo do útero alterado. Ela tem 32 anos, 3 partos normais, ciclos menstruais regulares, uso anticoncepcional oral combinado. A menarca, a primeira menstruação foi aos 12 anos, a sexarca, a primeira relação sexual aos 17 anos, teve 5 parceiros sexuais durante a vida, mas está com o mesmo parceiro há 7 anos, não tem nenhuma comorbidade, não usa medicações, nega alergias e nunca fez nenhuma cirurgia, além do parto. Sem história familiar de câncer, não fuma, não é etilista e nunca usou drogas. Eu vou dar 10 segundos para você pensar na sua resposta. Questão 1. Qual a conduta correta para essa paciente? Letra A. Solicitar retorno para repetir o exame citopatológico em 3 meses. Letra B. Repetir o exame citopatológico e colposcopia nesta consulta. Letra C. Examinar a paciente para decidir a conduta. Letra D. Colposcopia nesta consulta. Então, nós temos as diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do útero e temos a nota técnica também para rastreamento no diagnóstico no acompanhamento do câncer do colo do útero, que tem um organograma com base na diretriz. E esse é o organograma. Esse organograma, ele contempla todos os resultados citopatológicos alterados. E a nossa paciente, ela está aqui. Atipias em células escamosas, que é lesão interepitelial escamosa de baixo grau, e a conduta está estratificada por idade. Menor que 25 anos, repete a citologia em 3 anos ou quando ela completar 25 anos. Maior ou igual a 25 anos, repete em 6 meses. A nossa paciente tem 32 anos. Então, a conduta, diante das diretrizes brasileiras, seria repetir o exame citopatológico dela em 6 meses. Mas respondendo à questão 1, a resposta correta é examinar o paciente para decidir a conduta. Por quê? Porque ela chegou para você com um resultado citopatológico alterado de Locil, mas você nunca examinou o paciente. Então, nós vamos examinar a paciente antes de decidir o que a gente vai fazer. Você decide examinar a paciente, ela apresenta vulva trófica, não apresenta nenhuma lesão vulvar, vagina sem alterações, conteúdo vaginal fisiológico, e o colo do útero, o teste de Schiller é positivo. E foi visualizado uma lesão vegetante à ectoscopia. Por causa disso, você decide fazer uma colposcopia. E após a aplicação da Sacete, você verifica o quê? Junções camocolunar 0, ZT tipo 1. Ela apresenta o epitélio aceto branco tênue, margeando a JEC, a junção escamocolunar, entre 12 e 3 horas.
área de maior reação ao ácido acético a 1 hora. E você visualiza uma pequena lesão vegetante no colo às 3 horas, que não se cora com a solução de Schiller e é sugestiva de condiloma acuminado. Então, 10 segundos para você pensar na sua resposta. Questão 2. Com base nos achados colposcópicos, qual é a melhor conduta para essa paciente? Ângela, seu microfone está desligado. Eu vou dar 10 segundos para você pensar na sua resposta. Questão 2. Com base nos achados colposcópicos, qual é a melhor conduta? Letra A, biópsia 1 hora mais rastreio de infecções de transmissão sexual. Letra B, biópsia 1 hora mais biópsia da lesão verrucosa mais rastreio para IST. Letra C, biópsia 1 hora mais exérese da lesão verrucosa mais rastreio de IST. Letra D, exérese da lesão verrucosa. Não está passando agora. Peraí. Passou. Então, a resposta correta é a letra C. Biópsia 1 hora, mais exérese da lesão verrucosa, mais rastreio para infecções sexualmente transmissíveis. O HPV 6 e 11, que é o HPV de baixo risco oncogênico, é o vírus que é responsável por 90% das verrugas anogenitais. E ele possui uma alta carga viral e é altamente infectante. Só que quando nós temos lesões sugestivas de condiloma acuminado no colo do útero, é importante a gente fazer diagnóstico diferencial de carcinoma verrucoso do colo do útero. E como o HPV é uma infecção sexualmente transmissível, a gente precisa fazer rastreio para IST. E biopsiar a área que estava mais aceto reativo. Então, a paciente retorna agora com um mês com o resultado dos exames. Continua sem queixas e o resultado anatomopatológico da biópsia que você fez do colo do útero foi NIC1, neoplasia intraepitelial cervical grau 1, mais condiloma acuminado. E o resultado das sorologias para HIV, sífilis, hepatite B e C foram todos negativos. Questão 3, 10 segundos para você pensar na sua resposta. Qual é o melhor tratamento para paciente? Letra A, expectante. Letra B, eletrocauterização no colo do útero. Letra C, nova coleta de citologia oncótica nesta consulta. Letra D, cirurgia de alta frequência CAF no colo do útero. Com base, então, nas diretrizes brasileiras, resultado de citologia, de uma primeira citologia low-SIL em mulher maior ou igual a 25 anos, a gente deve repetir a citologia em 6 meses. Se essa repetição da citologia vier negativa e é normal, aí você repete de novo em 6 meses e depois de 2 resultados consecutivos negativos, você faz rastreio citológico de 3 em 3 anos. Se o resultado da repetição da histologia vier com alguma tipia, alguma alteração, novamente, colposcopia. Se a colposcopia não tiver nenhuma alteração na colposcopia, repete a histologia em 6 e 12 meses. Se você visualizar alguma alteração na colposcopia, biópsia. Se a biópsia for de lesão de alto grau ou câncer, a conduta é específica. Se for lesão de baixo grau, vai seguir protocolo de baixo grau de novo. E ainda nas diretrizes brasileiras, citologia low-SIL, lesão escamosa de baixo grau em mulheres abaixo de 25 anos, a orientação é repetir citologia em 3 anos ou quando ela completar 25 anos. E sempre mantém assim. Aí, se você fez a próxima citologia, deu negativo, o rastreio é trienal, a partir de 25 anos,
ou conduta específica se tiver alguma outra alteração. E se a citologia vier alterada, aí o controle, ele mantém o controle citológico trienal até 25 anos. É acima de 25 anos, se houver algum resultado mais relevante, a conduta é específica. Questão 3. Então, respondendo a questão 3, a conduta é expectante, porque ela tem a lesão intraepitelar escamosa de baixo grau. Aí, a conduta expectante, você mandou a paciente retornar com 6 meses e ela voltou para o atendimento, para a consulta aos 6 meses. Sem queixas, sem alterações na história clínica e no exame especular, você faz o exame dela, faz a coleta do exame citopatológico, que é a primeira coleta após o primeiro exame dela alterado, teste de estilo dela positivo e não tem nenhuma lesão vegetante. Ela volta com o resultado é negativo para malignidade, epitélio escamoso, metaplásico e glandular, e a flora é lactobacilar. Então, a flora é normal, a qualidade do esfregaço é boa, porque tem célula do canal de cervical, célula glandular, tem epitélio metaplásico e tem células escamosas. Então, com base no protocolo das diretrizes brasileiras, então, essa paciente, citologia Locil maior ou igual a 25 anos, segundo o exame dela deu normal, então você vai repetir de novo a citologia em 6 meses. Por que é seguro observar NIC1, que é uma Locil? Existe esse estudo no UpToDate, que é um apanhado de vários outros estudos para poder chegar a essas conclusões. Então, ele teve como base esse estudo de uma coorte de 2.065 pacientes com idade de 18 a 29 anos, e todos os pacientes com HPV de alto risco. Foi feito o segmento dela e em 12 meses, 61% dessas mulheres eliminaram a infecção pelo HPV. E tem esse estudo também que mostra a história natural das neoplasias intraepiteliais cervicais. Esse estudo retrospectivo com 680 pacientes. A média de idade foi de 29,2 anos, todas elas com NIC1 na biópsia, ou seja, no anátomo patológico. Em 6 meses, 49% dessas mulheres com NIC1 na biópsia foram negativas, tiveram o exame normal. 35% mantiveram com NIC1 e 7% com lesão de alto grau, RAICIL. Em 12 meses, esse grupo de mulheres que tiveram o exame negativo em 6 meses, em 12 meses, 80% dentro dessas 49 foram negativas, tiveram o exame normal, 16% apresentaram LOCIL e 4% lesão de alto grau. Do grupo de mulheres que mantiveram com NIC1, desses 35%, em 12 meses, 50% negativaram, tiveram exame normal, 46% low-SIL e 4% high-SIL. Conclusão que a gente tira desse slide, desse estudo aqui, é o seguinte: lesão precursora de câncer, high-SIL, foram estatística bem pequena. A percentual baixo. Então, tende a eliminar o vírus. Os estudos mostram, o UpToDate fala isso, que 75% a 80% das pessoas sexualmente ativas até 50 anos, em algum momento, entrarão em contato com algum tipo de HPV. Mas nem todas apresentarão a doença. A maioria não vai apresentar doença por causa da transitoriedade desses vírus. E foi publicado no dia 8 de março de 2024 pela Agência Brasil, no Ministério da Saúde, que o SUS incorpora o teste para detecção do HPV em mulheres. E está escrito assim, que a principal mudança, a tecnologia utiliza testagem molecular para a detecção do vírus e o rastreamento do câncer do colo do útero. E o teste está escrito no Diário Oficial no dia 7 de março de 2024, que foi publicado. O teste a ser utilizado para o rastreamento do câncer do colo do útero no Brasil vai ser agora a PCR, reação em cadeia da polimerase. Isso aqui significa o quê? Que em breve nós teremos um novo protocolo, uma nova diretriz brasileira para rastreamento do câncer de colo de útero com base no teste para HPV. Que isso uma coisa muito boa, né? Uma inovação para nós aqui no Brasil. Mas nós já
Temos, desde 2022, publicada a revista Fêmea, que nós temos duas revistas aqui da ginecologia e obstetrícia no Brasil, a Fêmea e a RBGO. Então, na Fêmea, esses autores fizeram uma atualização na recomendação para o rastreamento do câncer do colo do útero com base no teste do DNA para HPV. E eles fizeram essas recomendações com base nos maiores estudos mundiais, que da American Cancer Society, a SCCP, da Força Tarefa dos Estados Unidos e vários outros lugares que recomendam o rastreamento do câncer de colo do útero com teste HPV. E os dois principais organogramas, fluxogramas, foram o seguinte. Recomendação, então, para rastreamento do câncer de colo de útero com base no teste de HPV. Faz o teste para qualquer tipo de HPV. Se não for detectado nenhum tipo de HPV, a mulher repete o teste para HPV em 5 anos. Se for detectado algum tipo de HPV, ela faz a citologia. Se a citologia dela for negativa, repete o teste em 1 ano. Se ela tem o teste para HPV positivo, ela faz citologia, e a citologia for anormal, tiver alguma atipia, aí ela vai para a colposcopia. Se a colposcopia dela tiver alguma alteração, for anormal, ela vai fazer biópsia ou excisão, a depender da idade, uma série de fatores. Se essa mulher com teste positivo, citologia com alguma alteração, faz a colposcopia for negativa, mas a alteração no exame citológico dela for RAICIL, lesão suspeita de lesão interpelare escamosa de alto grau, então tem que avaliar vagina e canal, e conduta vai ser específica. Se essa mulher com citologia, com alguma normalidade na citologia, se for as células escamosas atípicas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásica, ou low-SIL, mas com colposcopia negativa, repete o teste de HPV em 1 ano. E se o teste que ela fizer para HPV for para o HPV 16 e 18, se for detectado, então aí são os dois vírus responsáveis em 70% pelo câncer do colo do útero. Então, se for positivo para um desses vírus, o HPV 16 está mais associado com câncer escamoso, carcinoma epidermoide, e o HPV 18 mais com adenocarcinoma. Se a colposcopia for negativa, com teste positivo para HPV 16 e 18, então a gente vai avaliar o resultado da citologia. Pode ser a citologia reflexa, feita com o mesmo material de coleta quando coletou para fazer esse exame do DNA do HPV, ou coleta no dia da colposcopia. E se então a colposcopia é negativa, e se a citologia for ASC-AS ou low-SIL, lesão de baixo grau, repete a citologia e a colposcopia em 6 meses e o teste HPV em 1 ano. Por quê? Porque inicialmente já foi detectado HPV de alto risco oncogênico. Mas a gente não trata o vírus, a gente trata a lesão que ele causa. E a lesão, aqui no caso, é lesão de baixo grau. Por isso que, e como a gente tem que acompanhar a lesão, e ela tem um HPV de alto risco, repete a citologia colposcopia em 6 meses e o teste em 1 ano, porque ela até pode eliminar esse vírus, se a imunidade dela for boa e tudo. Se a colposcopia for sugestiva de baixo grau, biópsia. Se a colposcopia for sugestiva de lesão de alto grau, biópsia ou excisão. Aí vai depender de algumas situações que é motivo de outra aula. Aí então a paciente, você está acompanhando ela, nosso protocolo não tem teste de HPV nem nada, conforme o protocolo atual da diretriz brasileira, ela retorna em 1 ano para repetir a histologia, sem alterações na história clínica, e você faz a segunda coleta do exame citopatológico após o primeiro exame alterado, de quando ela chegou para você. Faz o teste de tílida positiva e não tem nenhuma lesão vegetante, nada disso no colo do útero. Ela retorna com o resultado dos exames e o resultado citopatológico veio células escamosas atípicas de significado determinado, possivelmente não neoplásica, ASC-AS, que é uma low-SIL também, epitélio escamoso metaplásico glandular, então a qualidade de esfregaço é boa, tem epitélio glandular, e flora normal, lactobacilar. Aí você, diante desse resultado alterado, citopatológico, a história dela, você resolve fazer a colposcopia, mantém o epitélio aceto branco tênue em lábio anterior,
com área de maior acetorreação agora, ósseo acético, às 12 horas. Aí você resolve fazer a biópsia, o resultado da biópsia veio NIC1 mais HPV, low-SIL. Então, 10 segundos para você pensar. Questão 4. Com base na história clínica e nos resultados citopatológico e histopatológico de segmento, qual a melhor conduta? Letra A, expectante. Letra B, eletrocauterização no colo do útero. Letra C, nova coleta de histologia oncótica nesta consulta. Letra D, cirurgia de alta frequência, CAF no colo do útero. Então, com base nesse organograma, nesse fluxograma de alteração de exame citopatológico, o exame citopatológico dela está aqui, células atípicas de significado indeterminado, possivelmente na neoplásica, estratificado pela idade, ela encontra-se aqui, maior que 30 anos, 6 meses. E o resultado da biópsia dela foi NIC1, que é uma low-SIL. Então, é repetir o exame em 6 meses. Então, a conduta para essa paciente da questão 4, é uma conduta expectante, ou seja, observar a paciente, acompanhar a paciente. Só que essa paciente, ela foi para o Amazonas, porque ela foi visitar a família dela, chegou lá, teve tantas questões lá com a família, que ela teve que ficar 1 ano lá. E ela voltou com 2 anos. E te procurou para continuar o tratamento dela, porque ela não foi ao médico lá no Amazonas, onde é que ela morava. Sem queixas, sem alterações na história clínica, e você então vai realizar o exame especular, faz a coleta do exame citopatológico, é a terceira coleta após o primeiro exame alterado, quando ela chegou na cidade que você está trabalhando, teste de estilo positivo, aí você fez novos exames. O resultado desse exame citopatológico veio NIC1 mais HPV, e por causa desse resultado, você decidiu fazer biópsia, e a biópsia também veio NIC1 mais HPV, lesão low-SIL. Com base no guideline da SCCP, que é de 2019, foi publicado em 2020, a SCCP é a Sociedade Americana de Colposcopia e Patologia Cervical. Esse printzinho azulzinho aqui é como que está na internet na hora que você entrar no site da SCCP. O que fala para nós esse guideline? Que é um guideline que serve de modelo, inclusive até para o UpToDate, usa muito essas condutas da SCCP. Segundo o guideline, mulheres com citologia negativa, ASC-AS ou NIC1, que apresentam resultado histológico low-SIL NIC1 diagnosticado repetidamente em visitas consecutivas por pelo menos 2 anos de segmento, isso é NIC1 persistente. Então, a biópsia, resultado anatomopatológico, é que dita a conduta de NIC1 persistente, o diagnóstico de NIC1 persistente. 10 segundos para você pensar na sua resposta. Questão 5. Qual é a melhor conduta para NIC1 persistente nesta paciente? Letra A, conduta expectante. Letra B, eletrocauterização no colo do útero. Letra C, nova coleta de histologia oncótica nesta consulta. Letra D, cirurgia de alta frequência CAF no colo do útero. Então, segundo a SCCP, mulheres maior ou igual a 25 anos, ou mais, né? Mulheres com 25 anos ou mais, com anátomo patológico, low-SIL NIC1, que é diagnosticado em visitas consecutivas por pelo menos 2 anos, é preferível a observação, mas o tratamento é aceitável. Se a opção for tratar, a excisão ou ablação são aceitáveis se todas as junções colunar, a JEC, for visível e se as lesões forem totalmente visualizadas na colposcopia. Então, a ablação é qualquer um, eletrocauterização, criocauterização, laser, considero a ablação todos eles. E se for mulher menor que 25 anos, que não é o caso da nossa paciente, qual é a conduta? Qual seria a conduta? Mulheres menores que 25 anos com NIC1 persistente, mantém segmento com citologia, exame citopatológico, e teste de HPV quando ela completar 25 anos, maior ou igual a 25 anos. Se a citologia for negativa, seguir protocolo de rastreamento. Se lesão for maior que low-SIL, high-SIL para frente, conduta específica de acordo com o diagnóstico.
Então, a conduta, segundo a SCP UpToDate, para NIC1 persistente é observação, vigilância, segmento, é preferível. Então, a resposta da questão 5 para NIC1 persistente é conduta expectante, ou seja, segmento da paciente. E qual que é a justificativa para isso? Anatomopatológico low-SIL NIC1 é a manifestação histológica da infecção pelo HPV. HPV-16 é menos comum em NIC1 do que em NIC3. NIC1 pode estar associado com a infecção pelo HPV oncogênico, pelo HPV não oncogênico, com infecção persistente por um tipo de HPV ou infecções sequenciais com diferentes tipos de HPV. Esse slide aqui é da minha tese de doutorado, que foi publicada numa revista internacional, que está aqui a referência. Eu coloquei aqui só para mostrar para vocês o que é infecção sequencial pelo HPV. Nessa figura A, tem uma infecção simples por um tipo de HPV. Você vê as sequências todas sem nenhum embaraçamento, tudo direitinho, é um tipo. Na letra B, na figura B, você vê uma infecção por múltiplos tipos de HPV, onde ocorre sobreposição de sequências virais. Então, eu sei aqui que a paciente tem infecção pelo HPV, por mais de um tipo de HPV, mas eu não sei quais são esses tipos. Então, para eu saber genotipar, saber qual é o tipo do HPV, eu preciso de ter primers, tipo específico, sondas. Quando eu fiz o estudo, eu tinha somente essas sondas, esses primers, para HPV de baixo risco, 6 e 11, e para HPV de alto risco, 16, 18, 31, 33, 35. Então, o sequenciamento, ele me fala que é positivo para HPV, mas ele não fala qual tipo. Então, no caso de sobreposições de sequências virais, eu tenho que ter as sondas. Se os HPVs que ela tiver for algum desses primers que eu tenho, eu vou saber qual é o tipo de HPV que a paciente tem. Se tiver algum tipo que eu não tiver o primer, a sonda tipo específico, eu sei que ela vai estar positiva, mas eu não vou identificar o tipo viral. Esse slide fala para nós o seguinte, que uma paciente com citologia ASC-AS, histologia low-SIL, NIC1, ou HPV positivo, tem equivalência biológica com exame anatomopatológico NIC1, ou seja, resultado de biópsia NIC1. E esses diagnósticos têm altas taxas de regressão. E NIC2 subsequente, ou seja, evolução para NIC2 é incomum, como a gente já viu naqueles estudos anteriores. E tem estudo que mostra que a evolução para NIC1 varia entre os estudos de 6 a 11%. E tem vários estudos que corroboram com estas condutas. E na SCP, nesse guideline, eles mostram esse estudo aqui, que o risco de desenvolver NIC3 em 5 anos, nesse estudo do KPNC, foi relativamente baixo de 2%. E as pacientes apresentaram citologia ASC, low-SIL e HPV positivo, com biópsia normal ou NIC1. E em segmento após 2 biópsias consecutivas de NIC1, nesse estudo, 52% das pacientes foram HPV negativo no segmento e 48% HPV positivo. E dessas 48% mulheres HPV positivo, elas tinham citologia negativa, ASC-AS ou LOCIN 92% das vezes. Ou seja, 92% dessas 48 HPV positivo tinha citologia normal, ASC-AS ou LOCIN. Esses outros 2 estudos aqui eram o seguinte, foi uma coorte com mais de 100 mil pacientes, com pacientes NIC1 persistente, diagnosticaram em 2 biópsias consecutivas em 2 anos de segmento, que é a definição de NIC1 persistente. Então, no segmento, 48% delas foram HPV positivo, mas dessas 48% HPV positivo, 90% tiveram, mais que 90% tiveram citologia low-SIL ou menor, ou ASC-AS, NIC1 ASC-AS. E esse outro estudo, 126 mulheres com NIC1 persistente diagnosticadas em 2 biópsias consecutivas. Eles fizeram cirurgia de alta frequência, CAF, em todas essas mulheres.
E o que eles obtiveram? 87% delas foram NIC1 ou histologia normal, negativo. Apenas 13% tiveram evolução, tiveram NIC2 no diagnóstico. Então, o que eles sugerem? Que é seguro acompanhar essas mulheres com NIC1 persistente com o teste de HPV. E o que fala a diretriz brasileira em caso de NIC1 persistente, com 2 anos de segmento? Manter segmento, mas o tratamento é aceitável. E a gente deve individualizar a conduta pela idade, pela paridade, que é o número de gestações, se ela quer ou não tem filho, e ver também a preferência da paciente. E se a opção for pelo tratamento, se a zona de transformação for tipo 1 ou tipo 2, você pode fazer métodos destrutivos ou excisão tipo 1 ou tipo 2. Se a JEC for visível, a menos de 1 centímetro do canal. JEC visível além de 1 centímetro do canal ou ZT tipo 3, se, indicação de, se tiver indicação de excisão, de CAF, tem que avaliar o risco obstétrico. Esse slide aqui está na página 103 das diretrizes, eu coloquei só para exemplificar a questão da zona de transformação tipo 1, em que o componente da pontinha do mouse é totalmente ectocervical, é totalmente visível. E quando a lesão tem componente glandular endocervical, mas ela é totalmente visível, aí é ZT tipo 2. E a zona de transformação tipo 3 é quando tem componente, a lesão tem componente endocervical, mas não é totalmente visível. Então, o que eu faço com NIC1 persistente, segundo a SCCP e o UpToDate? Com base nos dados e nesses estudos todos, considerando o prejuízo potencial do tratamento, a presente recomendação prefere continuar observando, ou seja, seguindo, acompanhando aquelas mulheres com resultado de histologia low-SIL, NIC1, diagnosticadas em visitas consecutivas por pelo menos 2 anos. Mas o tratamento com excisão ou ablação, que é a cauterização, ou criocauterização, ou laser, é uma opção aceitável, mas a decisão deve ser compartilhada e a gente deve ver a preferência da paciente também. E o que o guideline recomenda, e o UpToDate também? Quando a observação for escolhida, segmento, então a gente deve seguir com colposcopia e teste para o HPV. Se for ambos negativos, repete o teste HPV em 1 ano. Se continuar negativo, teste HPV em 3 anos. Se algum exame for anormal durante o segmento, a conduta deve ser baseada na biópsia. E tem aquele fluxograma, organograma que eu mostrei da Fêmea, da revista Fêmea também, que é uma proposta. Agora, se a escolha for excisão ou ablação, nos Estados Unidos, eles têm uma preferência por fazer a excisão quando a CAF está disponível no serviço. O que eles alegam é o seguinte, que fornecem uma amostra diagnóstica e que eles gostam de revisar mesmo quando a amostra diagnóstica não é essencial. Então, eles têm essa preferência. A SCCP, que é aquele guideline da Sociedade de Colposcopia e Patologia do Colo, a excisão ou ablação é um tratamento aceitável, mas quando o tratamento é indicado para NIC1, eles consideram que observar é melhor. Mas existe uma recomendação, como a decisão para tratar NIC1 ela deve ser compartilhada, existe uma recomendação, uma orientação, na verdade, para médicos e pacientes, que deve-se considerar os seguintes fatores ao escolher a abordagem de tratamento. Eu tenho certeza do diagnóstico? Eu estou vendo toda a lesão na colposcopia? É necessário eu ter uma amostra diagnóstica? Essa paciente já tem filho? Já tem planejamento de filho? Como que é isso? E também a gente deve ver, avaliar esses fatores, como custo. Eu tenho CAF no serviço? Qual que é a disponibilidade que eu tenho para tratar essa paciente? E a conveniência da situação, principalmente da própria paciente. Para concluir, o que a gente faz com a NIC1 persistente? A melhor conduta para a NIC é a vigilância, seguimento, observação. Excisão ou ablação são tratamentos aceitáveis para a NIC1 quando o tratamento é indicado. E quando a opção for tratar, a decisão deve ser compartilhada com a paciente.
Eu vou pedir para vocês o seguinte: quem tiver alguma dúvida ou quiser contribuir de alguma forma para a gente melhorar esse conteúdo dessa apresentação, coloca nos comentários que a gente vai tentar, eu vou tentar responder todos, porque eu acho que isso engrandece muito para a gente ver também o que que a gente pode melhorar. E ter outros, ver as dúvidas que vocês estão tendo também para a gente estar discutindo aqui. Serão muito bem-vindas as dúvidas. Deixa nos comentários aí, por favor. E muito obrigada a todos. E aqueles que vão assistir depois, e aqueles que deixaram os comentários aí, nos comentários alguma dúvida, alguma coisa que a gente pode contribuir para melhorar todo esse conhecimento. Muito obrigada a todos. E obrigada, viu, Sofia, também. Eu que agradeço, Ângela, a aula foi ótima, muito bom para o nosso aprendizado. Um tema muito difícil da gente lidar no consultório, né? Muito obrigada mesmo, viu, Ângela? Foi um prazer.